Tô vendo. Então, beleza. Tá todo mundo vendo? Sim, sim. Então, beleza. Deixa eu só tentar fazer uma coisa, ver se eu consigo enxergar vocês. Mas eu acho que não. Então, vamos fazer assim. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem interromper minha fala, tá bom, gente? Fiquem à vontade. Bom, o tema é esse, né, das soluções baseadas na natureza, voltado para as cidades, né, especificamente com um olhar de oportunidade para as cidades. Daí, antes de falar sobre essas soluções especificamente, eu pensei em falar um pouquinho sobre cidades, né, o estado que elas se encontram em relação ao planeta como um todo. É um número muito impressionante que saiu do relatório do IPCC de 2014, que as cidades elas cobrem 2% da cobertura total do planeta. Só que elas usam 75% dos recursos naturais. Esse número, ele já de cara, esses números, né, eu acho que eles têm um efeito sobre qualquer conteúdo que a gente possa tratar acerca do tema de cidade, que deixa bem claro o seguinte: não dá para tratar a cidade só dentro do espaço urbano. Como ela impacta 75% dos recursos naturais do planeta, é claro que o impacto da existência de uma determinada cidade se espalha para fora do espaço urbano. Então, a gente viu hoje, a Andréa, por exemplo, falou para a gente da importância que a região amazônica tem para a estabilidade climática no centro, no sul do país e em outras partes do mundo. Então, óbvio que nessas outras partes, e aqui no caso do Brasil é óbvio, né? Então, a boa parte da geração de energia doméstica nossa, hidrelétrica, aqui para o Rio de Janeiro, para São Paulo, inclusive, vem da Amazônia. Então, não dá para pensar os espaços urbanos assim, confinados ao município ou à região metropolitana desses espaços. Eles têm uma relação também com o periurbano e com o rural. Assim, além disso, o negócio que impressiona também é que as pessoas aparentemente gostam de viver em cidade, né? Hoje, mais da metade da população humana vive em cidades, vive em espaços urbanos, e o que se projeta para 2030, que é para daqui a 9 anos, é que a população urbana vai ter aumentado em cerca de 70% em relação ao que é hoje. E a cobertura urbana, a cobertura de território urbano, vai aumentar em cerca de 200%. Então, cada vez mais as populações se concentram em espaços urbanos, espaços esses que têm esse impacto sobre os recursos naturais, como a gente mostrou no slide anterior. E no final das contas, sobre o que, assim, em que aspecto se dá esse impacto? Tem vários impactos que a gente pode imaginar, mas o mais imediato é esse impacto sobre a biodiversidade, que normalmente é substituída por uma infraestrutura, digamos, cinza, né, de concreto, que significam as casas, as ruas, os prédios, assim por diante. Só que essa biodiversidade que dá lugar à construção humana dos espaços urbanos, ela é guardiã de um conjunto de serviços que são vitais à sociedade humana. Então, por exemplo, a parte toda de alimento, né, ela depende da biodiversidade. Assim, para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 140 culturas agrícolas, né, que hoje são cultivadas no país. Dessas 140, 85, mais da metade, dependem de polinizadores animais para gerar os seus produtos alimentares. Então, tem uma relação direta entre a produção de alimento e a biodiversidade. Então, se a gente perde muita biodiversidade, a gente começa a ter problemas na produção de alimento. Para vocês terem ideia, em algumas partes do mundo, nos Estados Unidos, é o primeiro que me vem à mente, já tem um comércio de colmeia de abelha criadas para que faça polinização em lavoura, especialmente de milho, onde já não tem mais abelha nativa, que já se extinguiu. Então, isso mostra o quanto que é importante a gente ter esse estoque de biodiversidade preservado para fins humanos, isso sem falar na parte ética, né, de não se perder espécies, né, a importância da gente ter ter a biodiversidade também para nós. A água, né, então, assim, não resta dúvida que a biodiversidade é uma guardiã das águas, tanto em termos de quantidade como em termos de qualidade e de vazão. Então, a biodiversidade ela regula
o fluxo de água. Então, quando perde-se a cobertura de vegetação, de floresta, de beira de rio, esses rios estão mais sujeitos a episódios de seca ou de cheia. Então, a biodiversidade regula a vazão também, assim como regula a quantidade e qualidade. E a parte toda de estabilidade climática, que a Andréa falou um bocado sobre isso na exposição dela. E a Amazônia, eu acho que é um desses grandes exemplos que tem uma parcela muito grande de responsabilidade sobre a estabilidade climática global. Então, se as cidades habitualmente substituem a biodiversidade por estruturas não vivas, digamos assim, de concreto, e as pessoas cada vez mais vivem em cidades, e cidades essas que têm impacto até sobre o que está fora delas em termos de recursos, como é que a gente harmoniza isso, né? Até que ponto é possível disso ser feito? E essa é uma pergunta importante, porque as cidades, elas são vulneráveis, né? Então, elas estão entre os sistemas, isso aí também dados do IPCC, as cidades estão entre os sistemas socioecológicos mais vulneráveis às mudanças climáticas. E é um sistema socioecológico que a gente vai ver, também vocês vão ver na minha disciplina comigo lá em algum detalhe, são sistemas que na verdade, são todos os sistemas planetários, né? À luz da mudança climática e agora da Covid, não há a menor dúvida que todo sistema é socioecológico. Não há sistema sem o sócio e não há sistema sem o ecológico no mundo, porque agora a gente finalmente descobre que é tudo conectado. Então, você vê que coisa interessante, né? São ventanias no deserto, lá no deserto do Saara, trazem fósseis de organismos pelo vento que vão fertilizar áreas na região amazônica. Então, ainda que algumas partes do deserto a gente não tenha vida humana, esse deserto é importante para a vida lá na Amazônia. Quer dizer, então, esses sistemas são todos conectados. E as cidades são um tipo, são uma unidade desses sistemas socioecológicos, com essas características que a gente conhece, né, de ter bem menos biodiversidade do que um sistema natural teria. Então, as cidades, por conta dessa situação, elas são muito vulneráveis à mudança climática. E tem um conjunto de pontos de vulnerabilidade urbana, eu elenquei aí alguns. Então, cidades, né? A Andréa falou sobre isso para a gente também, elas são vulneráveis a ondas de calor. Então, por exemplo, aqui no Rio a gente tem alguns bairros, então, em todas as grandes cidades brasileiras, que são muito mal arborizados, restou pouca coisa de vegetação natural e a arborização urbana é fraca. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a zona sul da cidade ela é bem guarnecida de arborização urbana, seja por parques, seja pela própria arborização de rua, mas quando você cruza o túnel e você chega na zona norte da cidade, a gente já tem um déficit enorme de árvores. A gente chega a ter aqui no Rio um déficit de 1 milhão de árvores na arborização urbana. E isso gera ondas de calor em determinados bairros, né? Especialmente na zona norte e na zona oeste da cidade. Elevação do nível do mar é um ponto de vulnerabilidade para cidades costeiras. A gente fez, a Andréa mencionou para vocês, né, o painel brasileiro de mudança climática. A gente fez um estudo em 2016 ou 2017, acho que foi em 2017, sobre vulnerabilidade de cidades brasileiras à elevação do nível do mar e a mudança climática de um modo geral. E a gente fez isso para 10 metrópoles brasileiras, né? Algumas delas nas quais vocês vivem. Então, por exemplo, Rio e Recife foram parte desse estudo. E é assim, o que se projeta para 2050 ainda um pouco menos, mas especialmente para 2080, em se mantendo o atual padrão de emissão de gases de estufa, é bastante assustador para essas regiões metropolitanas costeiras do Brasil, onde, por sinal, a maior parte, aliás, no mundo todo, 60% da população planetária vive à beira-mar. Aqui no Brasil, cerca de 70% da população vive até 50 quilômetros para dentro da linha do mar em direção ao interior. Então, é muita gente concentrada à beira-mar, e se o nível do mar se eleva em função da mudança climática e do degelo das calotas polares e do degelo também dos glaciares, isso vai ter um impacto direto na vida como a gente conhece. Então, os ambientes urbanos têm uma vulnerabilidade hídrica, que é uma coisa que aqui no Brasil há pouco tempo, quer dizer, pouco tempo, assim, na minha infância, lá nos anos 70, anos 80, não se dava muita bola, a gente achava que não faltava água, né? Uma coisa que se esbanjava, inclusive. Hoje em dia, as grandes cidades, inclusive em locais que chove muito, como aqui no Rio,
São Paulo, Belo Horizonte, agora Brasília, recentemente, são cidades que tiveram problemas de falta d'água. Isso num lugar onde chove muito, né? Assim, Brasília um pouco menos, mas Rio, Belo Horizonte, São Paulo, a chuva aí de bastante quantidade. Então, essa segurança hídrica hoje falta em ambientes urbanos, inclusive aqui do Brasil. A segurança alimentar nem se fala, porque à medida que a urbe se expande, as áreas que produzem alimento, que estão na zona rural e na zona periurbana, vão ficando mais distantes. Então, para a comida chegar por transporte na cidade, isso fica mais longe. Ficando mais longe, a qualidade nutricional até da comida eventualmente cai. Então, você passa a ter, especialmente em grandes metrópoles, como São Paulo, Rio de Janeiro, você passa a ter necessidade de uma produção de alimento urbana para diminuir essa distância de transporte. Então, isso é outro ponto de vulnerabilidade. Saúde, né? Nem se fala. Agora, a gente, com esse episódio aí da pandemia, fica bastante claro o efeito de propagação que isso tem, né? Os locais mais afetados foram justamente as grandes cidades. E a saúde, no caso dessas pandemias, ficou bastante claro também que tem uma relação direta com a biodiversidade. E no nosso curso sobre serviços ecossistêmicos e biodiversidade, a professora Ana dá uma aula para vocês só sobre isso, só sobre essa relação saúde, clima, biodiversidade, que é uma aula muito interessante. Em seguida, desastres naturais. Então, as grandes cidades e as grandes cidades que todos nós moramos aqui passam por esses problemas de desastre, seja deslizamento, seja episódios de seca, que não deixa de ser desastre natural, inundação. Isso tudo, ambientes urbanos estão muito sujeitos a isso. Aí, quando a gente olha para esses problemas, a gente se pergunta, bom, como é que a gente vai lidar com isso, né? Elevação do nível do mar, você pode construir um dique, por exemplo, para evitar, né? Como alguns países, Holanda, Austrália, já fizeram isso em quantidade, até historicamente. Mas é caro fazer dique. Será que tem outra maneira da gente lidar com isso? Para a gente aumentar a nossa segurança hídrica, será que a gente vai ter que fazer transposições, por exemplo, como a do Rio São Francisco? Será que isso é totalmente necessário? Será que tem outra maneira de lidar com isso? No que diz respeito à segurança alimentar, será que a gente vai, de fato, precisar, comercializar abelha? Será que a gente vai ter que imaginar formas de transporte do ambiente rural para o ambiente urbano mais eficazes do que as formas que hoje se dão aqui no Brasil, por exemplo, de caminhão? Como é que a gente vai lidar com a saúde? A gente vai ter que eliminar aí vetores de doença como a partir de uso de químicos, enfim. Quais são? A gente normalmente imagina soluções tecnológicas e soluções construídas para várias dessas vulnerabilidades, não só urbanas, mas do mundo como um todo. O ser humano desenvolveu esse não necessariamente um gosto, é quase um fetiche pela tecnologia, que segue sendo uma coisa que é super importante, mas ao mesmo tempo existem outras possibilidades, outras formas de se buscar solução para alguns desses problemas que o planeta tem, especialmente nos ambientes urbanos. E a essas soluções, hoje, quando são soluções que levam em conta aspectos da natureza, elas são chamadas soluções baseadas na natureza. Essas soluções, elas têm a possibilidade de aumentar a segurança alimentar, biológica, climática, econômica, hídrica, reduzir risco de desastre e de saúde. Pelo menos. É mais ou menos isso que esse diagrama mostra. Então, se você tem uma cidade, no caso, solução baseada na natureza, gente, para começar, se aplica a tudo, né? Pode ser aplicado em ambiente rural, em ambiente florestal, em ambiente urbano, em ambiente periurbano. A gente vai estar falando aqui mais de cidade, mas é importante lembrar que isso aí é aplicável a tudo. Então, soluções baseadas na natureza são positivas, por exemplo, para o clima. Então, você pode imaginar que uma arborização urbana, ela pode, ao mesmo tempo, reduzir ondas de calor num bairro, numa cidade, que sejam afetados por esse problema, ao mesmo tempo em que essa arborização que está sendo feita sequestra carbono, estoca carbono, então tem um efeito positivo sobre o clima, desde que seja feito um desenho, né, apropriado para isso. Essas soluções, elas podem trazer desenvolvimento econômico para a localidade, especialmente a partir da geração de empregos verdes,
Assim, a gente falando sobre restauração, por exemplo, né? Para se restaurar uma vegetação, você precisa de viveiro, você precisa de catadores de semente, você precisa de plantadores. Isso tudo gera um tipo de economia que muitas vezes não está presente nas cidades. Eu vou dar para vocês daqui a pouco uns exemplos de como isso se dá aqui no Rio de Janeiro, né? Assim, durante o nosso curso vocês vão ver exemplos de outras cidades, mas aqui nessa aula de abertura eu vou estar me restringindo mais a esses exemplos do Rio. Vai ser até legal ouvir de vocês que moram em outras cidades, né? Alguns casos que vocês possam conhecer. A parte de redução de risco de desastre, por exemplo, então, a gente aqui no Rio, né, que é uma cidade muito montanhosa, às vezes com morros que são relativamente íngremes até, quando você tem construção de casas sobre essas áreas, né, na forma de favelas, comunidades mais pobres e tal, muitas vezes a gente tem visto com uma certa frequência isso aqui, em épocas de chuva muito forte, a deslizamento, que causam morte, causam perdas de moradias, causam danos assim como causam perdas. E muitas vezes a gente construir, assim, muitas vezes vai ser necessário você fazer contenções dessas encostas com cimento, de forma infraestrutural, mas em alguns casos vai ser importante que se coloque árvore também, ou mesmo gramínea, que muitas vezes segura esse deslizamento. Então dá para se pensar em estratégia de redução de risco de desastre a partir da natureza, sim. Para a saúde, né, a gente já está bem claro com esse episódio da Covid, que tem uma ligação muito direta com perda de hábitats e com espaços urbanos. Então, vocês vão ver na aula da Ana que em 2012 já havia um estudo que demonstrava um conjunto de pontos quentes de risco de pandemia no mundo. O principal deles era Wuhan. Há 7 anos que se sabia disso antes da pandemia ter ocorrido. Isso tem a ver com o grande número de pessoas que vivem no local, com a grande perda de biodiversidade que esses locais têm. Por sinal, aqui no Rio de Janeiro e São Paulo, essa parte aqui do Sudeste brasileiro, muito populosa, e que já perdeu muito da sua vegetação natural, é um desses pontos quentes de surgimento de novas epidemias e pandemias, né, infelizmente. A segurança hídrica, como eu falei, muitas vezes a vegetação ela ajuda com qualidade, quantidade e vazão, né, de água. Segurança alimentar, a gente também já deu esse exemplo. E a degradação ambiental e perda de biodiversidade. A perda de biodiversidade é um problema em si, né? As espécies oferecem aí soluções para a gente nas mais diferentes frentes. Vocês vão ter uma aula só sobre serviço ecossistêmico também com a gente, em muito detalhe. Esses serviços vão de serviço desde de regulação, né, como regulação de clima, até provisão, como provisão de alimento, e serviços culturais, né? Aqui no Brasil, muito da religiosidade, da espiritualidade de diferentes povos é ligado à biodiversidade, muito do lazer também é ligado à biodiversidade. Então, esse conjunto, a gente imaginar soluções com base na natureza, eu acho que num país como o Brasil é uma gigantesca oportunidade pelo fato da gente ter isso disponível aqui em algum grau, né? E poder adaptar isso a espaços urbanos que perderam muito da sua natureza, hoje me parece um negócio de extremo valor estratégico, inclusive porque, de um modo geral, tais soluções são mais baratas de serem implementadas do que as soluções cinzas com base em construção. Não quero dizer com isso, a gente vai voltar a isso daqui a pouquinho, que uma coisa exclui a outra. E boa parte das vezes vai ser mais eficiente a gente combinar formas de intervenção que sejam em parte com base na natureza e eventualmente em parte em construções, como foi esse exemplo que eu dei, por exemplo, de deslizamento, que muitas vezes demanda as duas coisas. Você tem que ter alguma vegetação, mas convém que você faça contenções também com infraestrutura construída. Então, essa combinação, né, era importante, porque muitas vezes a gente não pensa na solução verde, na solução baseada na natureza. A gente pensa imediatamente em tecnologia ou em construção. Chega a ser um cacuete nosso, né? Então, quando a gente começa a perceber na natureza a possibilidade de soluções, eu acho que a nossa visão estratégica muda. Isso nos traz a essa definição, né, que é meio que a definição oficial aí de soluções baseadas na natureza. São soluções que, para lidar com diversos desafios da sociedade, são inspiradas pela natureza e desenvolvidas com base na natureza. Esse inspirado pela natureza é um componente importante da definição,
porque nos remete a um outro conceito, que eu não sei se vocês estão familiarizados, que é o conceito do biomimetismo. O que é o biomimetismo? Muitas coisas que o ser humano constrói, ele constrói inspirado em algum elemento da natureza. Então, um exemplo clássico disso é o helicóptero. O helicóptero, o primeiro protótipo de desenho de um helicóptero foi a partir do Leonardo da Vinci observando libélulas. E aquilo deu a ideia para ele de um meio de transporte, que é o que mais tarde viria a se tornar o helicóptero como a gente o conhece. Então, o helicóptero é uma solução inspirada pela natureza. É uma solução baseada na natureza? Bom, de uma certa maneira é, na medida em que facilita transporte e tal. Por outro lado, não é exatamente uma solução baseada na natureza, porque hoje a gente sabe é um pouco intenso em carbono. Então é inspirado na natureza, mas não é necessariamente uma solução, né? Porque aí aí vem a pergunta, que a gente vai também tratar um bocado aqui hoje. Essas três palavras, a palavra solução, a palavra baseada e a palavra natureza, são palavras que dependem de um bocado de coisa. Então, assim, solução para quem? Quem está interessado nessa solução? Quem é que percebeu o problema? O problema é problema na leitura de quem? A pessoa cujo problema você quer resolver, a pessoa para quem você quer levar uma solução, percebe aquela solução como necessária? Então, essas são algumas perguntas que a gente precisa se fazer. E natureza? O que é natureza para cada um de nós aqui nesse nosso grupo? Será que é a mesma coisa? O valor que a gente atribui à natureza, será que é parecido? A forma como um indígena, por exemplo, percebe a natureza, será que vai ser parecida com a nossa? Então, quando a gente quer falar em solução baseada na natureza, a gente precisa combinar acerca de qual natureza a gente está falando. E essa palavra baseada também, ela tem uma conotação forte, a gente vai ver daqui a pouco. Não é amigável à natureza que a gente está falando. Não é assim, não, deixa eu fazer esse condomínio gigantesco aqui, todo de concreto, mas eu vou botar uma meia dúzia de árvorezinha aqui para ser amigável com a natureza. Não é isso, é baseado na natureza. Não é também centrado na natureza. Ah, deixa eu criar uma área protegida aqui para proteger a espécie ameaçada. Isso só é muito importante para a conservação da natureza, mas não é uma solução baseada na natureza. A solução baseada na natureza, ela traz benefícios para as pessoas também, assim como para a própria natureza. Essas soluções, portanto, elas tendem a aumentar o grau de atratividade local, bem-estar, saúde e qualidade de vida, criação de empregos verdes, além da redução de risco de desastre. Então, essas soluções, para ser uma solução, nesse sentido, né, por definição, a solução baseada na natureza reduz a vulnerabilidade da sociedade a esses diversos eventos, sejam eles climáticos, que tem um pouco a ver com o futuro, sejam eles do presente, como, por exemplo, redução de risco de desastre. E nesse momento faço uma pausa para ver se vocês têm alguma pergunta, alguma questão, algum comentário. Não sei se vocês já estavam familiarizadas e familiarizados aí com esse conceito. Tudo tranquilo até aí? Da minha parte, sim, professor. Beleza. Posso ir em frente então, minha gente? Pode sim. É. Pode, professor. Então vamos lá. Professor, Oi, por favor. eu gostaria de debater um pouco sobre o tema, né? O senhor comentou aí sobre essas três palavras, soluções baseadas na natureza, né? Aham. Solução para preservação, diminuição de impacto ambiental, solução para quem e para quê? Eu fiquei com dúvida. Isso. É você utilizar a natureza para preservar a natureza? Você... Então, ao utilizar, ao aplicar, e eu vou dar uns exemplos daqui a pouco, mas quando a gente aplica uma solução com base na natureza, quer dizer, essa palavra solução, ela é muito voltada para as pessoas. A gente está se voltando para as pessoas. Para a gente encontrar essa solução para as pessoas, se a gente se utiliza da natureza, da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos, a gente está também assegurando que a natureza, no caso aí a biodiversidade e esses serviços, funcionem, fluam.
Então, se a gente se utiliza de uma solução baseada na natureza, ao mesmo tempo que a gente está melhorando a vida das pessoas, a gente também está facilitando a vida dos não humanos envolvidos aí no caso, que seriam as outras espécies. Ok. Já eu vou dar para vocês aqui alguns exemplos daqui da cidade do Rio, que eu acho que ajuda um pouco a gente a entender como é que essa combinação se dá. E isso vai nos levar a um outro conceito, que eu vou tratar lá no final da aula, que são conceitos emergentes, agora são conceitos novos, que talvez vocês ainda não tenham visto na prática. Então, esse conceito de solução baseada na natureza, ele emerge no movimento social, né, no terceiro setor, em ONGs, mas também na academia, em paralelo. E aí, quando surge um conceito assim, esses conceitos às vezes não funcionam, alguns às vezes têm vida curta, mas alguns deles são capturados pela política. Esse conceito de solução baseada na natureza, Eduardo, ele tá na ordem do dia das convenções do clima, da diversidade biológica e do combate à desertificação. Então, a Andréia está lá em Glasgow, está ouvindo falar em solução baseada na natureza direto. Quando as convenções, isso a gente vai tratar na nossa disciplina também, quando as convenções globais pegam um conceito e acham que esse conceito é importante de se tornar algo aplicável à política, as convenções direcionam fundos para que, e André mencionou o Fundo Verde do Clima, por exemplo, montam-se fundos para que haja investimento nos países. Então, se os países tiverem agendas voltadas para a solução, os países que tiverem agenda voltada para a solução baseada na natureza nos próximos anos, eu sou capaz de apostar com vocês, vão ser países que vão se qualificar para receber recursos do Banco Mundial, do BID, das várias agências multilaterais que movimentam esses recursos dos grandes fundos globais para a sustentabilidade. Então, essas soluções, elas não são... Então, se a gente estiver falando, por exemplo, Eduardo, de um parque nacional para proteger algumas espécies ameaçadas, essa não é uma solução baseada na natureza. Ela é uma solução voltada para a natureza, centrada na natureza, é para a natureza, né? Então, se o desenho do parque é voltado para isso, para a conservação de espécies, não é uma solução baseada na natureza. Agora, se o parque é criado visando conservar espécies, mas ao mesmo tempo gerar empregos verdes na região, promover turismo ecológico, facilitar a educação, aprendizado das pessoas acerca da importância da biodiversidade, aí esse parque se torna uma solução baseada na natureza. Porque ele tem os dois componentes, ele tem um componente social e um componente ambiental no meio. Dá para entender isso? Ficou mais claro? Entendi. Um outro exemplo, eu não sei se cabe aí, né? Uma mudança de fonte de energia, uma energia limpa, né? Acho que a energia fóssil está com os dias contados, né? Uhum. Não só porque ela é uma fonte finita, né, o petróleo, mas porque ela é muito poluente e nós temos energias limpas, podemos substituir isso daí por energias limpas. Então, eu estou buscando dentro da própria natureza fontes alternativas de energia. Isso. Energias limpas. Eu interpretei desse lado. E um outro ponto que eu gostaria de tocar, professor, que eu acho que a gente não toca muito isso em meio ambiente, mas ele é princípio da Política Nacional de Meio Ambiente, é educação ambiental. Isso. Eu acho que você poderia combater o mal lá na raiz, né? Lá no início. Sempre me ouve muito, mas eu desfoquei um pouquinho, só desculpa. Não, mas é ótimo. Eu acho que você tocou 2 pontos ótimos, Eduardo. Esse da energia é um ótimo exemplo. E ele é um exemplo que não é trivial, porque muitas vezes, assim, se você imaginar a geração de energia solar, por exemplo, né, a gente pode encarar como sendo uma solução com base na natureza, ou mesmo a energia eólica. Agora, dependendo de como essas fontes de energia vão estar sendo aplicadas, né, no campo, elas vão se utilizar de elementos minerais, por exemplo, ali para construir as placas solares, para construir as hélices ali da matriz eólica. E isso requer mineração. Isso envolve transporte. Então, até que ponto elas, a longo prazo, elas vão ser menos intensas em carbono,
do que a matriz fóssil, não resta a menor dúvida. Mas será que elas têm algum impacto também sobre a natureza? Será que elas reduzem pobreza, por exemplo? Será que elas reduzem vulnerabilidade local das pessoas? A gente vai mostrar para vocês, ao longo do nosso curso, alguns exemplos onde isso se dá de fato, onde é muito positivo, e outros exemplos que nem tanto assim. Então, por isso que esse olhar para o que é uma solução baseada na natureza, né? Compondo redução de vulnerabilidade das pessoas e conservação ou recuperação da biodiversidade, essa combinação, essa equação, ela não é trivial de ser alcançada, mesmo com as maiores das boas intenções. Se a gente imaginar o biocombustível, por exemplo, né, e o Brasil é bom nisso, a princípio tem tudo para ser uma solução importante, baseada na natureza. Agora, se para produzir biocombustível a gente precisar desmatar, por exemplo, o cerrado, aí a gente passa a ter um problema. Se o preço do álcool combustível que chega nas bombas é quase igual ao preço do petróleo, eu tenho a impressão que a gente tem um problema. Então, às vezes, é uma solução potencial, mas que não se realiza. Ou se realiza num determinado grau, às vezes é mais ambiental do que social, às vezes é mais social do que ambiental. Então, essa composição, ela não é fácil. Então, assim, o conceito é lindo, mas como a gente operacionaliza isso na prática, como é que a gente traz isso para a política e para o resultado, que são elas, é um tema que a gente vai debater aqui um bocado, viu, Eduardo? Beleza até aí? Beleza. Obrigado. Tá joia. Vamos em frente. Então, há uma classificação para tipos de ação, de solução baseada na natureza, né? E se fala muito em 5 tipos de ação. Ações restauradoras, né? Esse exemplo que eu estava dando de restauração de vegetação, recuperação de áreas degradadas e tal, é o que se chama de restauração. Tem uma outra que envolve proteção, que é justamente esse outro exemplo que eu estava dando, né? De se criar áreas protegidas, unidades de conservação, parques nacionais, assim por diante. Tem um terceiro tipo que tem a ver mais com infraestrutura, né? Então, quando a gente fala esse termo infraestrutura, a gente normalmente associa ao construído, né? ao que o humano constrói. Mas a gente pode também falar de uma infraestrutura natural, de uma infraestrutura verde. Se a gente reconhece a necessidade de ter corredores verdes numa cidade para amenizar o clima, de ter vegetação à margem dos cursos d'água que abastecem a cidade de água. Se a gente reconhece a possibilidade ou a oportunidade, inclusive, de você ter teto verde com hortas, eventualmente, em comunidades mais pobres ali para produção de alimento e para amenização das condições climáticas dentro da casa das pessoas. Aí a gente começa a falar de uma infraestrutura verde. Então, a que se combina naturalmente com a infraestrutura mais cinza, digamos assim, mas que de qualquer forma é um tipo de ação de solução baseada na natureza. Então, várias cidades do mundo, e eu vou dar também daqui a pouco uns exemplos sobre isso, hoje trabalham muito com essas práticas de parede verde, de teto verde, que reduzem problemas, por exemplo, de onda de calor. Tem um quarto tipo de ação que tem a ver com gerenciamento, né? Então, é gestão de território, gestão de ambiente costeiro, gestão de recursos hídricos, e que busca também, que pode ser pautada também em soluções baseadas na natureza. E tem as ações com base em objetivos específicos. Então, a Andréia mencionou a adaptação à mudança climática com base em ecossistemas. Esse é um tipo de solução baseada na natureza aplicada à mudança climática. A gente pode falar em redução de desastres baseada em ecossistemas também. E aí, esse é um tipo de solução baseada na natureza voltado para um fator de presente, que é o de ocorrência de desastre natural, seja seca, cheia, elevação do nível do mar, o que for. Então, a gente pode falar em solução baseada na natureza para assegurar produção de alimento. Então, é um outro objetivo direto. Então, esses são tipos de ações. Então, é um leque grande de coisas que a gente pode enxergar como sendo solução baseada na natureza. O que, de novo, requer, especialmente assim, para vocês terem uma ideia, né, de como é que isso funciona lá na política,
acho que foi 2016 ou 2017, esse conceito estava começando a ganhar força. Eu participei de uma reunião promovida por um grupo de doadores alemães lá na Alemanha. Nós éramos uns 30 e poucos convidados de diferentes países e de ONGs, academia e tal, para discutir o que, assim, para dar contorno para o que está sendo chamado de solução baseada na natureza, para esses doadores saberem em que tipo de projeto financiar. Então, foi um pouco... E é difícil, porque é amplo, né? Como vocês estão vendo, tem pelo menos 5 tipos de ação diferentes. E aí a pergunta desses doadores era o seguinte: não, escuta, mas só plantar, só fazer a arborização urbana é uma solução? Aí fala, tá, mas até certo ponto mas será que está reduzindo de fato a vulnerabilidade das pessoas? Será que aquilo gera emprego? Será que tem um efeito positivo de fato sobre o clima do bairro? Qual é o escopo, qual é o alcance que se quer? Então, não é uma definição muito fácil. Então, o que está acontecendo no mundo hoje em dia, a Andrea está sendo testemunha ocular disso lá em Glasgow, é que como a gente atravessa um conjunto de problemas que já vem sendo falado a respeito, mas agora finalmente as pessoas percebem a escala desses problemas. Eu acho que a Covid meio que impôs muito isso. A gente, para novos problemas, a gente precisa de novas soluções. Então começam a aparecer novos conceitos, novas ideias, e o tempo disso sair da ciência ou dos movimentos sociais e se tornar lei, ou se tornar prática no seu bairro, por exemplo, às vezes uma coisa de auto-organização, leva um tempo, porque é o tempo da gente entender, né, como é que funciona, como que isso funciona. É o tempo da gente botar em prática e o tempo da gente ganhar adesão. Estava lendo um artigo hoje super interessante, analítico, sobre essa conferência lá em Glasgow, onde a Andrea está, mostrando, eu acho que é certíssimo, que tudo bem, a gente vai seguir dependendo que as empresas sejam mais conscientes em relação às suas práticas, que os governos sejam mais responsáveis, mas mais do que nunca, as ações individuais são muito importantes. Então, a gente cobrar transparência acerca da origem dos produtos que a gente consome, como que são gerados, como que são produzidos, o que implica a gente poder fazer essas escolhas em relação a como a gente se transporta, a como a gente come. A gente fazer essas escolhas afeta como as empresas produzem. A gente demandar essas escolhas afeta o nosso voto, afeta o comportamento político. Então, esse é um momento de envolvimento das pessoas. Os jovens hoje cobram muito isso, porque esse futuro vai ser deles. Então, isso tudo movimenta novas ideias, novos conceitos que levam tempo para chegar na política, e nós somos parte, a gente é responsável por isso. Então, a gente precisa trazer esses conceitos para o nosso espaço de trabalho, para discutir internamente, e isso eu acho que é um papel importantíssimo, né? Vocês todos aqui do mercado de trabalho, alguns já há mais tempo, outros saindo agora do meio universitário. É importante que a gente discuta essas coisas dentro do nosso espaço de trabalho, porque está tudo em construção, é tudo muito novo, né? É um momento que eu acho que é muito excitante por conta disso. E, ao mesmo tempo, muito desafiador. Então, como eu estava falando, esse conceito de soluções baseadas na natureza está lá agora no centro da convenção na qual a Andrea está lá presente, a de mudanças climáticas, na Convenção de Diversidade Biológica, que vai ter a sua próxima reunião, a sua próxima conferência em abril do ano que vem na China, e a Convenção de Combate à Desertificação, que tem uma meta ambiciosa de neutralizar a degradação de sistemas terrestres até 2030, e para neutralizar essa degradação, ela está apostando também em soluções baseadas na natureza, especialmente a chamada restauração ecológica. Então, definitivamente, soluções baseadas na natureza entraram na agenda dos grandes acordos globais, e ao entrar na agenda dos grandes acordos globais, vocês podem ter certeza que vai ter financiamento para isso, e isso tudo, a meu ver, para o Brasil, tanto como governo, como para o setor privado brasileiro, é uma gigantesca oportunidade, porque o Brasil ainda mantém, apesar dos pesares, uma matriz verde que poucos países têm no mundo. O Brasil
é detentor da maior diversidade biológica do planeta, disparado. O Brasil detém 20% da água superficial do mundo, tem um dos maiores sumidouros de carbono do planeta nas suas vegetações, Amazônia, Cerrado, o que restou de Mata Atlântica, Caatinga, Pampa, Pantanal, e o mar, que a gente tem uma verdadeira Amazônia azul, que a gente tem de área marinha, é equivalente ao que a gente tem de área na Amazônia, e igualmente muito pouco conhecido, diga-se de passagem. Então, esse espaço das soluções baseadas na natureza é uma gigantesca oportunidade para o Brasil. Claramente, esse governo atual não vai conseguir assim, capitalizar em cima disso. Eu tive a oportunidade de ver há pouco tempo, numa reunião política, uma pessoa sênior do Itamaraty dizer que o Brasil acha que vai se prejudicar com soluções baseadas na natureza. Portanto, o Brasil é contra. Gente, como pode ser contra? Tem que ser contra um conceito, né, que já vem sendo aplicado em alguns lugares. Aqui no Brasil, a gente já vem aplicando esse conceito, né? Já tem casos, a gente pode não chamar assim, porque é um termo novo, mas já tem isso acontecendo. E ninguém tem a natureza que o Brasil tem, como você pode ser contra, né? Então, é uma coisa ideológica absolutamente despropositada, né? Mas, enfim, isso breve passa. Acontece, né, em diferentes momentos, né? Na história do Brasil, e não é dizer que é governo A, governo B, ou governo C, essa temática ambiental, ela nunca foi uma temática nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Aliás, é curioso, no mundo todo, na Alemanha, o Partido Verde é um partido muito forte, segunda, terceira força, e os partidos que disputam o poder sempre precisam se aliar a eles. Eles são o fiel da balança ali. Aqui no Brasil a gente não tem essa tradição, infelizmente, então nunca foi a menina dos olhos de nenhum governo. Então esperemos aí que no futuro, seja à direita, seja à esquerda, seja no centro, a gente possa ter uma consciência maior acerca da oportunidade que essas coisas representam para o país, pelo fato da gente já ter essa natureza abundante aqui. E diferentes aspirações, além dos acordos, né, o que eu mostrei para vocês agora são 3 convenções, das quais o Brasil é signatário, e boa parte dos países do mundo também são, mas além disso tem um acordo que não é um acordo necessariamente político, mas ele é uma aspiração global, que são chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que vocês vão ter oportunidade também de tratar extensamente aqui no MBE, inclusive na nossa própria disciplina também. E esses 17 objetivos, que vocês já devem ter ouvido falar, eles reúnem objetivos, digamos, biosféricos ou verdes, objetivos de viés mais social e objetivos econômicos. E esse é um olhar dos colegas lá da Universidade de Cambridge, que eu acho que é muito interessante, que eles dizem o seguinte, que se os objetivos de vida na terra, vida na água, água limpa e saneamento e ação climática não forem cumpridos, vai ser muito difícil cumprir os objetivos sociais de pobreza zero, de fome zero, até de igualdade de gênero, de educação de qualidade, de saúde e bem-estar, de energia limpa, de paz e justiça, de cidades sustentáveis. E sem essa base social, a gente não vai ter crescimento econômico, a gente vai ter problema infraestrutural, a gente não vai reduzir desigualdade e a gente vai ter ainda problemas quanto à nossa produção e consumo. Então, o que esse estudo propõe é que a biosfera, os componentes verdes, digamos assim, e azuis dos objetivos do desenvolvimento sustentável são meio que um pré-requisito para que a sociedade e a economia funcionem. Se assim é, de novo, as tais soluções baseadas na natureza têm um enorme potencial de terem valor estratégico para países que precisam ter aí um maior desenvolvimento social e econômico do que tem hoje. Eu vi agora, não sei se Tiago e Paola estão por aí, chegou aqui uma mensagem para mim que tem alguém no lobby e que eu precisaria sair daqui. Vocês conseguiram aceitar o ingresso da pessoa? Eu aceitei aqui. Ótimo. Muito obrigado, então. Então, deixa eu seguir por aqui. Então,
de novo, né, a gente falou um pouco sobre o que são essas soluções baseadas na natureza, mas o que não é? Então, como eu falei um pouco antes, né, a importância da palavra baseada. Né? Então, uma solução baseada na natureza não é uma solução centrada na natureza. Então, se você está preocupado só em conservar a biodiversidade, lindo, mas não é uma solução baseada na natureza. Se você está preocupado em construir uma infraestrutura, uma cidade, o que quer que seja, e ser amigável à natureza no processo, plantando uma árvorezinha aqui e ali, isso também não é uma solução baseada na natureza. É amigável, mas não é baseada. A solução baseada na natureza ela tem que reduzir a vulnerabilidade e aumentar a resiliência social. Então, ela tem um olhar social, mas ela faz isso ao mesmo tempo que conserva ou recupera funções naturais. Tá legal? E, portanto, ela não exclui soluções construídas ou soluções cinzas. Essas soluções elas são complementares. Elas, muitas vezes, elas vão ter até mais potencial de funcionar quando desenhadas de maneira complementar. Perguntas, até esse é um ponto importante, assim, eu acho que essa terceira frase aqui, se vocês precisarem se recordar de alguma coisa dessa aula, eu espero que seja essa frase, porque essa combinação é justamente o que dá sentido a essa palavra baseada, né, na natureza. Ela tem que ser capaz de reduzir a vulnerabilidade social, aumentar a resiliência social, ao mesmo tempo que conserva ou recupera a função natural. E aí, dito assim, parece fácil. Opa, achamos a forma. Mas se você pensar bem, ao longo dos últimos 300 anos, a maneira como o ser humano, da Revolução Industrial, Revolução Francesa para cá, a maneira que o ser humano entende de gerar capital, lucro e produzir é justo o oposto disso. A gente tem feito isso há 300 anos às custas da natureza e não a partir da sua conservação e recuperação. Então, a gente desmata, a gente transforma, a gente canaliza rios, quer dizer, toda essa mexida que a gente faz, o que se chama de mudança de uso da terra, é o que a gente está acostumado a fazer para gerar capital, que, por sinal, é muito mal distribuído. E ainda que a gente tenha tido redução de pobreza no mundo significativa ao longo dos últimos 30 anos, a desigualdade social só aumentou. Então, desigualdade é base para guerra, para conflito, e, portanto, não reduz vulnerabilidade. Você precisa se preocupar em reduzir essa vulnerabilidade usando a natureza. É o contrário do que a gente fez ao longo dos últimos 300 anos. Então, não é trivial se chegar a isso. Ainda que conceitualmente, né, a gente possa sair com uma definição linda e tal, cientificamente, mas na prática fazer isso aí a gente ainda não vem fazendo na escala que seria necessária. Perguntas ou comentários até aí, minha gente? Tá beleza? Podem ficar à vontade, hein? Aproveita que a turma é pequena, dá tempo da gente bater papo. Não tem pergunta ruim. Posso ir em frente, então? Sim, professor. Vamos Pode lá. continuar, professor. Perdão? Posso ir em frente, né? Sim. Vamos lá. Então, olha, eu vou passar aqui para um exemplo, o exemplo aqui da cidade do Rio de Janeiro. Olha só esses números, que coisa interessante. Tem um site que vocês botarem no Google esse nome, Treepedia, vocês vão encontrar um levantamento, é uma tecnologia a partir de satélite que mede a proporção de cobertura verde de cidades no mundo. O Rio de Janeiro não está no Treepedia, né? Então, as cidades, para entrarem nisso, elas precisam pagar e tal, uma grana, e o Rio de Janeiro nunca se mobilizou para isso. São Paulo está lá. E o que o Treepedia dá é a proporção de cobertura verde. Essa proporção de cobertura verde inclui parques, inclui a arborização urbana, inclui teto verde, inclui parede verde. E aí você vê aqui que Singapura, de acordo com esses dados, é a cidade mais verde do mundo. Cidade, ilha, país, né? Mais verde do mundo, com quase 30%. Vancouver vem em segundo, com 25,9%. Frankfurt, que tem a sua vegetação todo reflorestado, ali já é 21%.
e quando a gente chega aqui em São Paulo, uma proporção muito baixa, 11,7%, e mais concentrada em algumas partes da cidade, Paris pior ainda, com 8,8%, e assim vai. O Rio de Janeiro, esse número 28,9% do Rio, que não está lá no Tripedia, é uma outra fonte que eu usei, que diz respeito só à cobertura verde, sem contar a arborização urbana, só a cobertura de parques. Parque nacional, parque estadual, parque municipal, juntando essas três categorias, reservas biológicas, no município do Rio de Janeiro e na região metropolitana, a gente chega a um número muito parecido com o de Singapura. Isso não está contando horta em laje nas comunidades, portanto não está contando teto verde, quanto menos parede verde. Tá? Então, se contar isso tudo, o Rio talvez seja uma das cidades mais verdes do mundo, ainda que muito mal distribuído esse verde. Então, de cara, um município, uma região metropolitana como a do Rio de Janeiro, tem de largada um potencial de se utilizar de soluções baseadas na natureza enorme. E que hoje eu tenho a impressão que ele é muito subutilizado ainda. Eu vou dar para vocês alguns exemplos aqui dessas soluções, ainda que não recebam esse nome, né? Porque é um nome, como eu falei para vocês, recente. Esse termo, soluções baseadas na natureza, é mais ou menos de 2015, quer dizer, ele tem 6 anos de idade. Então, ele não está em política nenhuma, ao menos não aqui no Brasil. Então, agora é hora de começar a trazer essa linguagem para a política também, para a gente se qualificar amanhã para investimentos internacionais. E para se qualificar amanhã, no caso corporativo das empresas, para os seus benchmarks, para o seu Dow Jones de sustentabilidade e assim por diante. Então, essa linguagem, essa prática das soluções baseadas na natureza vai ser cada vez mais importante a partir de Glasgow e a partir do encontro de Kunming na China em abril do ano que vem, para discutir aí a Convenção de Diversidade Biológica. Então, veja só que coisa interessante, né? O Rio de Janeiro, na sua região metropolitana, tem um cinturão verde, olha, tá vendo? A nossa região metropolitana aqui no Rio é cercada, né? Aqui a gente tem reserva biológica do Tinguá, a gente tem uma grande APA aqui em Petrópolis, que inclui o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que pega Petrópolis, Teresópolis. A gente tem aqui em Guapimirim uma área de proteção ambiental importantíssima para mangue. E diga-se de passagem, o nosso estudo sobre impacto de elevação do nível do mar em regiões metropolitanas do Brasil, no Rio, São Gonçalo, Niterói são muito vulneráveis à elevação do nível do mar, enquanto que Guapimirim e Magé são os dois municípios menos vulneráveis. Por quê? São os dois que protegeram seus mangues. E o mangue foi demonstrado isso naquele tsunami, lá na Ásia. Quando foi aquilo? Foi 2011, mais ou menos, 2012. Naquele tsunami ficou bem claro que as partes ali que tinham mangue foram menos afetadas do que as que não tinham. E isso ficou bem claro nessa modelagem também que os meus colegas fizeram. Tem aqui o maciço da Pedra Branca, tem o Parque da Tijuca. Então, a região tem esse cinturão verde que é meio que uma proteção. É muito curioso que nessa região aqui do cinturão verde da metrópole carioca, fluminense, a quantidade de espécies ameaçadas de extinção presentes aqui é muito grande. Então, o município do Rio, dentre as grandes cidades do Brasil, é uma das poucas que tem um índice de conservação de espécies altíssimo. E isso tem a ver com essas áreas protegidas que aqui existem. Então, isso é uma solução baseada na natureza? Por enquanto, não. Porque está protegendo espécies, que é super importante, mas até que ponto isso gera empregos? Até que ponto o turismo internacional está vindo ao Rio de Janeiro para conhecer essa riqueza natural que nós temos? Assim, por exemplo, o Cristo Redentor está dentro do Parque Nacional da Tijuca. Mas quando as pessoas vêm visitar o Cristo Redentor, elas passeiam pelo Parque da Tijuca, elas conhecem a história linda de restauração desse parque, que 70% dele praticamente era cafezal, e hoje a gente tem uma Mata Atlântica de pé por conta de um esforço de restauração há cerca de 150 anos atrás, histórico, que é exemplo de livro-texto de como a restauração ecológica pode funcionar. Então, essa combinação, né, de a partir dessa natureza que está em pé aí hoje e protegida, a gente não só proteger a natureza, mas a gente também gerar empregos,
Gerar uma nova economia para o Rio, que não precisa ser a economia do petróleo, que a gente já viu que não deu certo. Tomara que venha a dar, viu, Eduardo? Mas isso precisa vir junto, eu acho, desse outro potencial gigantesco que a cidade tem, que é o do próprio turismo e da riqueza natural que ela guarda. E a gente vai poder discutir isso muito extensamente, inclusive pegando exemplo de outras cidades. Recife é uma que a gente vem estudando também um bocado, e a gente vai também poder trazer isso aqui na aula para vocês. Esse programa eu adoro, eu não sei se vocês conhecem, se chama Programa Mutirão Reflorestamento. É um programa sobrevivente. Tem 30 anos de existência na Prefeitura do Rio de Janeiro. Agora imagina, ao longo dos últimos 30 anos, os prefeitos que a gente teve nessa cidade. Assim, das mais diversas correntes políticas, dos mais diversos graus aí de sucesso e insucesso, mas esse programa perseverou. E ele perseverou pelo seguinte, porque ele envolve as pessoas que estão nas comunidades. Esse programa, ele leva esse nome porque a restauração ecológica que se dá em comunidades como essa daqui, essa região aqui que vocês veem em 1990, absolutamente desmatada, é do conjunto de morros que logo aqui atrás a gente tem aqui as comunidades que ficam voltadas ali para o Leme, tá? Daqui essa região, do Chapéu Mangueira e da Babilônia. Essa região, a partir da instalação das antigas UPPs, né, que tiveram uma época bastante funcional, eles foram, entre aspas, pacificados. Eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco no Morro da Babilônia. Eu tenho que dizer para vocês, eu conheci famílias inteiras de pai, mãe, filhos e filhas envolvidos no tráfico de droga, e que todos saíram para se tornar plantadores de muda. O viveiro que foi construído, inclusive com apoio do comércio local, o Rio Sul se envolveu muito nesse projeto na época. O viveiro que foi construído no Morro da Babilônia não só forneceu as mudas para esse esforço de restauração que hoje vocês veem aqui, já muito bem sucedido, como fornece mudas ainda hoje para outras comunidades na cidade do Rio. Então, a gente vê na Zona Sul algumas histórias de sucesso, como essa da Babilônia e do Chapéu Mangueira, mas em outras partes da cidade, por exemplo, em algumas regiões ali da comunidade do Complexo do Alemão, se tentou, mas já não deu tão certo. A comunidade tem uma outra característica. Então, agora, muito recentemente, saiu um estudo que eu estou até ansioso para ler, de uns colegas meus da PUC, acerca do que está acontecendo com o programa Mutirão, até que parte, o que está dando certo, o que não está dando certo. Então, esse exemplo da Babilônia e do Chapéu Mangueira, tem outros aqui na cidade muito bem sucedidos, ele tinha que ser pego, mas como é que a gente adapta essa história de sucesso a outras comunidades aqui do Rio? Né? Como é que a gente leva isso para a Baixada Fluminense, por exemplo, né? Que está na região metropolitana, que é tão importante? E isso você vê, quando um programa assim perdura 30 anos, com todas as diferentes tendências políticas que a gente teve ao longo dos anos, é sinal que ele realmente tem grande aderência das pessoas. As pessoas, assim, a comunidade, para quem se levou isso chamado solução, percebeu naquilo uma solução para os seus problemas. E é ou solução porque reduz risco de desastre, ou é a solução porque gerou emprego a partir de produção de muda, de plantio de muda, e com isso tirou as pessoas, reduziu a vulnerabilidade dessas comunidades que aí vivem. Então, esse para mim é um dos melhores exemplos de solução baseada na natureza que a gente tem aqui na cidade do Rio hoje, e que eu acho que precisava ser replicado para outras, vem sendo em algum grau, mas encontrar uma fórmula de sucesso para que isso se dê ao longo de toda a cidade do Rio vai ser muito importante para a estabilidade climática e para a redução de vulnerabilidade social aqui na nossa região metropolitana. Um outro exemplo que eu gosto muito é desse projeto, meu Deus, agora me foge o nome dele, de restauração ecológica do Rio Guandu. O Rio Guandu, ele é um rio que só sobrou 11% da sua vegetação marginal. Como sobrou muito pouco, a vazão do rio tem problemas, porque cai muito sedimento, cai solo, né, dentro do rio, e isso tem um impacto sobre a vazão, a água fica absolutamente densa em sedimento,
além de toda a poluição, inclusive química, que cai nesse rio, e o resultado é que quando a água cai na estação de tratamento da SEDAI para ser tratada e distribuída para 80% da população daqui do Rio de Janeiro, o que acontece é que para cada 3 partes de água, a SEDAI precisa adicionar uma parte de água limpa para diluir a sujeira que vem com a água do Rio Guandu. Isso tudo fora 300 quilos de químico usado por dia para limpar essa água, para que ela chegue em melhor condição na casa das pessoas. E ainda assim, a gente que é aqui do Rio, a gente sabe, só esse ano a gente teve 2 episódios da água chegando suja nas nossas torneiras, com cheiro ruim e assim por diante. Então, o que é esse projeto? Esse projeto é o seguinte: essa turma que vocês estão vendo aí produzindo muda são presidiários da colônia penal de Magé. Então, essa turma, no presídio, com esse projeto da SEDAI, aprende o ofício de produzir muda, né? Tem uma atividade ocupacional que é importante, e essas mudas são usadas em replantio, recuperação de área degradada na margem do Rio Guandu, que é de total interesse para a SEDAI. Se o Rio Guandu tem sua margem reflorestada, vai ter menos sedimentação, a SEDAI vai gastar menos com químico, vai gastar menos com água para diluir a água suja e assim por diante. Ao mesmo tempo em que esse esforço de restauração se dá para ter um impacto positivo na água que o consumidor aqui da SEDAI tem na cidade do Rio, também está gerando emprego, está gerando oportunidade de geração de renda e uma oportunidade de aprendizado de um ofício para um conjunto de pessoas nessa condição, né, de vida em penitenciária e que daqui a pouco vão estar saindo e, quem sabe, ao saírem do presídio, já encontram aí um espaço no mercado de trabalho, desde que a restauração ecológica ganhe escala. Além disso, a SEDAI instituiu um programa de pagamento por serviço ambiental. Então, da conta d'água que a gente paga aqui na cidade, uma pequena fração, uma coisa de R$1, poucos centavos da nossa conta d'água vai para esse grande programa de restauração ambiental. Então, pequenos proprietários na margem do Guandu, né, que quiserem participar desse programa, eles recebem uma grana para eles fazerem a restauração, ou seja, a restauração sai de graça para eles, eles passam a cumprir a lei e ganham um pagamentozinho da SEDAI para que venham a fazê-lo. Então, esse tipo de programa de pagamento por serviço ambiental, quando assim ele está reduzindo a vulnerabilidade desse pequeno proprietário, ele está reduzindo a vulnerabilidade do morador aqui da cidade do Rio, que nem o conhece, mas que está consumindo uma água que se tem a margem da floresta vegetada, a água chega aqui com melhor qualidade. Então, de novo, esse tipo de ação reduz a vulnerabilidade das pessoas, ao mesmo tempo que está levando biodiversidade de volta para um lugar onde ela foi perdida por desmatamento. Legal? Agora, eu estou aqui falando, usando esses exemplos aqui do município do Rio, da região metropolitana e tal. Mas aí, quando a gente pensa em alimento, quando a gente pensa em água também, né? A água ela vem do Guandu, mas há uma transposição do Rio Paraíba do Sul que cruza municípios paulistas e mineiros, inclusive onde a Flávia está, lá em São José dos Campos, né? O Rio Paraíba do Sul passa aí por perto. E é feita uma transposição dele para ter mais água no Guandu para chegar na SEDAI. Enfim, essa operação toda passa por vários municípios. Então, essa grande cidade, essa grande metrópole do Rio de Janeiro, idealmente, precisaria combinar com esses municípios, né, por onde vem o Rio Guandu, o Rio Paraíba do Sul, e eventualmente até apoiar esses municípios para que restaurassem as margens do rio. Então você vê que esses municípios mais longe, alguns deles são produtores de alimento, alguns deles eu diria que são produtores de água. Então, esses municípios, eles importam para essa história. Então, não dá para pensar na cidade do Rio, ou na cidade de São Paulo, de Belo Horizonte, Recife, onde for, como sendo uma ilha, porque não é. A água vem de fora, o alimento vem de fora. E aí, o que acontece no Estado? Se a gente for um pouco além do município para o Estado. Se a gente for olhar a lei do Código Florestal, e aí, Flávia, você é advogada, né? Esse ponto pode vir a ser do seu interesse. O novo Código Florestal,
a lei do Código Florestal data de 1934. Ela foi tendo emendas aqui, emendas ali, e quando chegou em 2008, era claro que ninguém cumpria, nem a lei, nem as suas emendas. E a lei é uma lei que diz que X% da propriedade privada rural e urbana, dentro de diferentes biomas brasileiros, tem diferentes proporções de área que precisa ser protegida, o que se chama de reserva legal. E tem um outro tanto de área que tem que ser protegido em margem de rio e em topo de morro. É linda a lei. Foi feito ajustes, em 2012 vieram a ser consagrados, teve muito debate entre ambientalistas e ruralistas, e uma vez eu vi a ministra Isabela Teixeira, que é uma colega aí muito próxima, Isabela uma vez virou para a gente e falou, aliás, foi estudante aqui na COP, a Isabela falou, olha, uma boa medida de que o novo código é bom é que nem os ambientalistas e nem os ruralistas gostaram, porque se um dos dois lados tivesse gostado, é sinal que ia ter algum problema com o outro. E, na verdade, eu achei que foi uma boa solução de compromisso, e ainda assim, vê bem, o que esse mapa aqui mostra é o grau de passivo de área de preservação permanente só de beira de rio, ou seja, o que tem que estar florestado em beira de rio. O verde mais escuro são municípios que têm de 0 a 20% das suas áreas de preservação permanente em débito. Tá? Paraty, Angra dos Reis, Mangaratiba, Arraial do Cabo, ainda tem um bocado da sua vegetação na beira de rio. Todo o resto, especialmente o vermelho, perdeu a vegetação de beira de rio. O norte e noroeste fluminense, esse conjunto de municípios aqui, tem alguma coisa entre 80% e 100% da vegetação de margem de rio perdida. Esses outros aqui com vermelho mais escuro, inclusive alguns municípios que são beneficiados por royalties ligeiramente gordos, eu diria, de petróleo, Macaé, Carapebus, Campos, São João da Barra. Você percebe que todos esses têm alguma coisa entre 60% e 80% de passivo de área de preservação permanente, que tem um impacto sobre a água. A água é essa que é importante para a produção de petróleo, é importante para a agricultura e assim por diante. A gente fez as contas para zerar esse passivo aqui, ia ser necessário alguma coisa em torno de 3 bilhões de dólares ao longo de 20 anos para ser investido nessa operação. E a gente fez uma conta, se o royalty do petróleo fosse para isso, fosse dirigido para isso, quantos % do royalty precisaria ir? É uma fração bastante pequena, eu tenho que depois compartilhar esse artigo com vocês. Você vê, são 570 mil hectares de passivo legal no estado do Rio. Com 3 bilhões de dólares em 20 anos, você conseguiria restaurar tudo isso que se deve? Se, por exemplo, o dinheiro do royalty fosse aplicado em parte para esse fim, a gente fez a seguinte conta. O Estado do Espírito Santo dedica 1,5% do royalty para a restauração de áreas degradadas. Se o Rio tivesse uma lei semelhante, a gente seria capaz de restaurar mais ou menos 60% desse passivo aqui em 20 anos. E o Estado do Rio não tem essa lei. E isso tudo, aí você pensa, puxa, não, desmataram porque precisa. A gente é uma pujança em agricultura no estado do Rio, por isso que está tão desmatado. O PIB agrícola, agropecuário, não é agrícola, agropecuário do Rio, a agropecuária contribui com 0,08% do PIB do estado do Rio. Não é nada. A nossa agricultura, a nossa agropecuária não é produtiva. Você viajar pelo estado, é um monte de morro e de área de baixada, totalmente desmatada, com pasto pobre, uma vaca aqui e outra ali. Improdutivos. E aí, esse município que tem 0,08% do seu PIB devido à agricultura, como é que vai alimentar os 11 milhões de habitantes da região metropolitana aqui do Rio de Janeiro e assim por diante? De onde está vindo essa comida? Teresópolis, Friburgo são importantes produtores, mas onde mais? Isso aqui só vai manter tudo. E a gente tem 570 mil hectares de área por ser recuperada aqui. E um monte de área, muito mais do que isso, de área improdutiva que poderia se tornar produtiva, gente. Então a gente tem um problema. Se a gente consegue recuperar essa área e, ao mesmo tempo, tornar toda essa área de agricultura improdutiva mais produtiva, imagina o que esse estado não viraria. A gente
Essa seria uma solução baseada na natureza. Gera emprego, gera alimento, produz água, reduz vulnerabilidade. E cadê o plano estadual para fazer isso? Entra governo, sai governo, e a gente não vê esse tipo de coisa acontecer. Está ao alcance? Está ao alcance. Tem dinheiro de royalties que poderia ser usado para esse fim? Óbvio que não exclusivamente. Tem dinheiro para isso. Agora, né, diante da escala aí de perdas, né, por roubo, corrupção que a gente vê, a gente tem o quê? 5, 6 governadores presos por corrupção, por aí a gente vê como a ausência de planejamento. Agora, é um potencial? É um potencial. Vai ter recurso internacional para isso? Vai ter recurso internacional para isso. Além do recurso que a gente já tem aqui. Então, esse é um retrato assim, de como isso tem um efeito direto. Quer dizer, não dá para pensar a cidade sozinha. Tem o urbano e o periurbano que cerca o rural e o periurbano que cerca o urbano é muito importante. Então, a gente trazendo isso para a prática. Né? Como é que o que precisa para botar uma solução baseada na natureza no chão? Precisa de financiamento, essas coisas nunca são baratas. Até porque envolve terra, né? E terra no Brasil é caro. Envolve educação e capacitação. Assim, esses exemplos que eu dei ali da colônia penal de Magé. O camarada precisa aprender, não nasce sabendo assim, a produzir muda. Né? A turma que não só produzia muda, mas também coletava semente e plantava muda lá na Babilônia, no Chapéu Mangueira, precisaram ser educados para isso, capacitados para isso. É necessário engajamento. Esse engajamento é o quê? O camarada na localidade para onde você está querendo levar a solução, ele tem que se sentir parte da solução. Para ele se sentir parte da solução, ele tem que perceber naquilo que você está dizendo para ele que é um problema, ele tem que perceber o problema. E aí você tem que chamar, que é o que aconteceu de novo na Babilônia. São pessoas da comunidade que produziram e plantaram as mudas e foram pagas para isso, pelo projeto ali existente. É preciso um sistema de comunicação que funcione. As pessoas que estão envolvidas no projeto precisam saber o que está acontecendo. Esses resultados precisam ganhar divulgação. Então, assim, por exemplo, eu estou falando aqui para vocês do projeto Mutirão Reflorestamento, tem 30 anos de idade, aqui no Rio, aqueles de vocês que vivem aqui no Rio, eu não sei se vocês já tinham ouvido falar nisso. Depois eu vou querer até saber. Muitas vezes não. Né? Eu custei a saber que existia isso. As pessoas não sabem, um negócio de tanto sucesso, né, que funciona tão bem. E, por último, precisa ter avaliação. E avaliação é o quê? Como é que você avalia? A vulnerabilidade das pessoas diminuiu, uma vez que a gente implementou essa ação? A gente conseguiu conservar ou recuperar a natureza fazendo isso? Então, essas são duas perguntas que têm que constar da nossa avaliação. Hoje funcionou. Daqui a um ano continua funcional? Daqui a 5 anos funciona? Segue funcionando? Qual é o tempo que a gente vai monitorar isso que a gente está chamando de solução? Já que essas soluções não são dadas a priori, a gente vai ter que construir, a gente vai ter que coproduzir essas soluções. Não é uma avaliação fácil e trivial. Isso tudo tem que constar no projeto. Agora, tem riscos. Né? E aí os riscos incluem esse, eu não sei se tem uma palavra para isso em português, em inglês se chama de maladaptation, é uma espécie de tiro que sai pela culatra. Às vezes a gente acha que uma determinada ação pode ser muito funcional e ela acabar que não funciona bem. Então, por exemplo, eventualmente, deslizes de encosta, a pessoa pensa, bom, então vamos plantar umas árvores que seguram. Às vezes segura, às vezes não. Depende da planta, depende da inclinação de terreno, depende do regime de chuva, depende do que está ao redor. Então, às vezes, você vai na maior boa intenção e planta e o negócio pode não funcionar bem, na próxima chuva cair tudo e a emenda sair pior que o soneto. A interação com a ciência é muito importante porque, como eu falei, é necessário avaliar, né? E é necessário antes diagnosticar, então, por vezes, a ciência vai ser útil nisso. Mas, para isso, tem que ser uma ciência engajada, que combina o social com o ambiental, com o econômico, e muitas vezes a ciência é só disciplinar.
E se você olhar só pelo ângulo ambiental, ou só pelo social, ou só pelo econômico, você certamente vai perder algum ponto. Então, essa interação com a ciência é uma interação também delicada. E, em terceiro lugar, um outro risco é isso. O que é a natureza para diferentes grupos? E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho a seguir agora. E eu queria usar como exemplo esse caso da Rocinha, que é um estudo publicado aqui nessa revista por duas colegas minhas suecas, que trabalham muito aqui no Brasil com a gente. E elas encontraram o seguinte, elas resolveram fazer a seguinte pesquisa na Rocinha. Como que diferentes grupos de pessoas que ali vivem percebem a natureza? O que é a natureza para elas? Então, elas pegaram diferentes grupos, e ali eu me lembro que tinha um grupo de evangélicos, tinha um grupo ligado à associação de moradores, tinha um grupo que era o pessoal mais da parte cultural, ligado a um teatro ali local. E elas iam bater papo com eles e perguntar, escuta, para você o que é natureza e tal. Então, elas sacaram que, dentre esses diferentes grupos, tinham diferentes percepções do que era a natureza. Então, para alguns, a natureza era a Floresta da Tijuca, né, que está ali perto. Para você, o que é a natureza? Floresta da Tijuca. Para outros, a natureza estava no fundo do quintal de casa. Porque, para algumas pessoas, a natureza, elas trouxeram com elas, né? Assim, pessoas que migraram de diferentes partes do Brasil, trouxeram com elas plantas que elas usavam para se curar, para a sua espiritualidade, para se alimentar. E aí elas entendem que aquele quintalzinho dela é a natureza. Para outros é o Parque Ecológico da Rocinha, uma referência direta de natureza que eles têm ali dentro. E para outros a natureza é externa. Então alguns dizem, a natureza é a Praia do Pepino, que está logo ali embaixo em São Corrado. Para outros dizem, a natureza é o Jardim Botânico, onde eles vão, às vezes, dar um passeio no fim de semana. Ou é o Parque da Cidade, que está bem pertinho da Rocinha também. Então, essas diferentes percepções, isso estão numa comunidade do Rio, um bairro, né, por assim dizer, de uma mesma cidade. Então, dentro de uma mesma cidade, dentro de uma mesma comunidade, diferentes pessoas têm percepções distintas acerca do que seja natureza. E esse estudo, bom, foi isso, né, que eu estava comentando com vocês, elas tiveram esse método de fazer entrevistas com esses três grupos. Então, de um lado, algumas das pessoas viam na natureza uma natureza punidora, né, uma natureza que amedronta. Deslizamentos, então, eles ligavam à natureza. Para alguns crimes, a pessoa faz o crime e entra na floresta. Para outros, doenças. Então, algumas coisas que eu botei entre aspas são frases, né, que saíam desses depoimentos das pessoas lá. A natureza vem e leva o que lhe pertence. Olha que forte, né? Isso. Na Idade Média, tinha muito essa visão da natureza como provedora ou como punidora, né? A natureza que nutre, que abastece, que protege, que alimenta de um lado, e a natureza que traz doença, que traz avalanche, que traz perdas, assim por outro. Então, ali também acontece um pouco essa visão que é plenamente compreensível. Do outro lado, para algumas pessoas, a natureza é a mãe terra. Né? Então, rituais religiosos, plantas medicinais. Então, eles pegaram frases assim, a natureza é a vida. Olha que bonito. Nela me sinto perto de Deus. A natureza regula o clima, né, de alguns jovens ambientalistas que eles pegaram lá, já é uma coisa já mais sofisticada. Né? Então, são de fato diferentes percepções por diferentes pessoas. E aí entra um outro conceito que eu estava querendo falar com vocês. Né? Quando você vê que coisa interessante, né, esse momento que o mundo vive agora. A gente fala, quer dizer, certamente vocês ouvem muito falar em biodiversidade, de um lado. Né? E aí, sempre que a gente pensa em ou mesmo quando a gente pensa em natureza, ou quando a gente pensa em biodiversidade, a gente está pensando em um monte de coisa não humana. Não é mesmo? Agora, a gente é natureza também. Né? A gente é animal. A gente também é biodiversidade. Né? Mas a gente não se inclui. Né? A primeira aula nessa disciplina que eu divido com a Ana sobre serviços ecossistêmicos e biodiversidade, eu discuto de onde isso vem, como é que se deu essa separação? A partir de Adão e Eva, lá atrás até hoje, como é que isso se deu? Né? Esse conceito de diversidade biocultural, o conceito dos anos 90 ficou meio adormecido,
mas ele hoje está voltando com muita força. É a gente entender que a diversidade biológica, a diversidade das espécies do não humano, ela é misturada com a diversidade cultural e linguística. Vocês vão ver nessa aula lá na frente que os lugares que mais falam idiomas no mundo, o Brasil é um deles, são locais que também têm grande biodiversidade. No Brasil, para vocês terem ideia, se falam 288 idiomas. Tem mais idioma no Brasil do que tem na ONU, onde cerca de 200 idiomas são falados. Então, só a Amazônia brasileira são 274, assim, não é pouca coisa. E essa imensa diversidade linguística, que é uma expressão da diversidade cultural, está inserida em meio a essa gigantesca diversidade biológica. Essa é a chamada diversidade biocultural, que para mim é um conceito fundamental quando a gente fala em solução baseada na natureza. E ver essas frases, que coisa interessante. A Rocinha é cheia de culturas diferentes. Tem gente de Minas, Paraíba, Ceará. Muitas pessoas que vieram de outros lugares trouxeram alguma coisa na bagagem. O que essas pessoas trouxeram na bagagem? Trouxeram natureza na bagagem. Trouxeram sementes, trouxeram plantas, que elas plantam no seu quintal para cuidar delas. É essa mistura do ser humano com a natureza. Está integrado, você leva a natureza consigo para onde você vai. Olha essa outra. Existem muitas ervas cultivadas na Rocinha. Comigo ninguém pode, espada de São Jorge, que as pessoas têm por causa das religiões sincréticas. Por exemplo, se você vai lá no vizinho, tem várias ervas, tudo por causa da religião que ele pratica. Então, é de novo essa mistura da cultura com a biodiversidade. Então, para a gente tratar de solução baseada na natureza, na Rocinha, de largada, a gente vai ter que juntar essas pessoas e combinar com elas o que é a natureza. Você percebe? É um acordo. Não dá para a gente chegar com uma fórmula, natureza é isso, natureza é aquilo. Se fizer isso, não vai dar certo, você não vai ter engajamento, não vai ter participação. E já que existem essas diferentes percepções, tudo isso que é percebido é natureza. Não dá para virar e falar, não, isso aqui não é natureza. Se a pessoa percebe como sendo, é. E a gente tem que entender isso na hora de discutir solução. Então, o que a literatura hoje diz, e tomara que a gente chegue lá, que solução baseada na natureza entrega uma solução efetiva para um desafio global utilizando a natureza. Por definição, é isso aí. Beleza, que assim seja. Fornece benefícios da biodiversidade. Diversidade e ecossistemas bem manejados, também concordo. Apresenta melhor relação custo-efetividade em relação a outras soluções. Depende, porque terra é caro. Se precisar comprar terra para implantar uma determinada solução baseada na natureza, pode não ser tão barato assim. Então, é bom ter isso em mente. É comunicada de maneira simples e convincente. É importante que assim seja, mas nem sempre o é. Pode ser medida verificada e replicada. Tomara também. Respeita e reforça os direitos das comunidades sobre os recursos naturais. Se não fizê-lo, não vai. Se não fazê-lo, não vai funcionar. E atrela fonte de financiamento tanto pública como privada. Então, esse exemplo que eu dei para vocês lá ali da Babilônia, o que foi? Prefeitura envolvida e apoiando financeiramente e tecnicamente, comerciantes do Rio Sul apoiando financeiramente, organizações de terceiro setor, como a ONG que eu trabalhava na época, Conservação Internacional, envolvida no projeto, e outras ONGs locais também envolvidas, levando ali capacidade, treinamento para as pessoas e tal. Então, esse conjunto de coisas caracterizaria solução baseada na natureza. Então, são objetivos, eu diria, a serem alcançados e indicadores de bom funcionamento. Então, recomendações. A solução baseada na natureza não pode ser um remendo. É importante que seja incorporado desde o início do planejamento. Não é uma coisa para entrar depois. Você tem que planejar, mas você vê como é que é difícil. Tem que combinar com as pessoas o que é natureza. Tem que engajar as pessoas. Tu tem que ter um financiamento sólido. Você tem que ter uma lógica a priori de como é que você avalia e mede. É bom pensar em política integrada, porque normalmente a política é assim. Vamos pegar aqui um exemplo bem brasileiro. Você tem uma política energética no Brasil. Grande parte da nossa política energética é baseada em água, hidrelétrica e tal. Você tem uma política agrícola. Ora, 70% da pegada hídrica do Brasil é água. E irrigação na agricultura. Alguém chamou?
Eu chamei. Opa, por favor. Desculpa, eu só ouvi depois. Eu não sei se minha tela travou, porque eu ainda tô na tela do caso da Rocinha. Ah, não brinca mesmo? Vocês todos estão assim? Ó, então Não, a minha tá passando. Não, porque eu estou mexendo agora a tela aqui para ver se mexe. Tá passando, né? Tá. O meu travou, oxe. Ah, que pena, só a tua que travou então. É, por isso que eu perguntei. Da Mas minha... você está conseguindo Carla, acompanhar mesmo assim? sai e entra de novo. E aí tá parecendo tipo de natureza ainda. Ah, que pena. Eu até passei aqui, às vezes acontece isso. Mas agora, esse já é o último slide. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para vocês esse slide depois. Tá bom? Eu deixo com o Thiago e ele encaminha para vocês. Tá ótimo. Tá bom? Obrigada. Então, essa coisa das políticas, né? Esse exemplo que eu estava dando, você pega o caso brasileiro. Então, você tem água, está no centro da política energética. A água está no centro da política agrícola, que é muito baseada em irrigação. Cidades precisam de água. Então, assim, a política de cidades envolve água. Ora, se o setor de energia, o setor agrícola e o setor de cidades não combinarem, vai faltar água, que é o que vem acontecendo no Brasil, diga-se de passagem. Isso é o que se chama de política integrada. São esses diferentes interesses se juntarem e combinar como é que vai usar esse recurso, que é um só. E a gente não é muito bom nisso. As políticas tendem a ser setoriais, não só no Brasil, no mundo todo. E não é à toa, porque a ciência também é setorial, como eu estava falando. Ela é mais disciplinar do que inter e transdisciplinar. E aqui a gente está falando de um problema, a gente está falando de problema complexo, que são problemas que são transdisciplinares. Ele envolve a ciência, mas envolve outros atores também. Eles envolvem o social, mas também envolve o ambiental e o econômico. E por aí vai. E, eventualmente, a gente tem que imaginar políticas... Então, uma coisa é já desenhá-las de forma integrada, outra coisa é você pegar políticas que já existam, vamos supor, uma de viés social, uma de viés ambiental, pegar o melhor delas e aplicar em conjunto. E aí você tem uma ação mista. Então, essas são diferentes formas de fazer com que a solução baseada na natureza chegue na ponta. A avaliação, como eu falei, tem que ser socioecológica, ela tem que levar em conta aspectos socioeconômicos e ambientais, ela tem que ter um olhar de custo-benefício, tomar cuidado com o risco de maladaptação, com o risco de diferença nos modos de percepção de natureza, e perceber sempre a infraestrutura verde como complementar, eventualmente como alternativa, mas muitas vezes vai ser complementar à infraestrutura cinza. Eu sempre encerro, adoro esse quadro, um painel de uma pintora chamada Lia Mitarakis. Esse painel ficava lá no Museu de Arte Naif, que infelizmente teve que fechar as portas por falta de apoio financeiro, chamado Rio, eu te adoro, eu adoro sua gente feliz. Eu gosto muito dele porque ele me passa muito essa impressão. É um quadro tão alegre, né? É um painel de uma parede inteira, na verdade. O slide não faz jus à beleza que é essa obra de arte. Mas, apesar de ter esses carros e aviões e navios e tal, é tanta alegria, né, que esse quadro passa. E essa mistura do verde com o azul, né, essa riqueza verde que a gente tem aqui é a Floresta da Tijuca, tá vendo? E toda a arborização urbana do Rio, dessa zona sul do Rio, né, que não é pouca, infelizmente não se espalha pelo resto da cidade ainda, e ao mesmo tempo isso se misturando com essa diversidade cultural, espiritual, aqui de fé, a coisa do samba, do Cristo Redentor, o futebol, a Chubá, e aqui o próprio Museu de Arte Naif, que infelizmente fechou. Então, esse quadro, para mim, é uma espécie de símbolo de solução baseada na natureza, né? Como a natureza pode ser uma solução para as pessoas viverem felizes, se a gente tiver juízo aí e fizer a coisa certa. E com isso encerro aí a minha exposição e passo para comentários, perguntas, dúvidas aí que vocês possam ter para a gente bater um papinho agora. Professor? O Eduardo. Só fiquei surpreso com a cidade de Curitiba não estar naquela relação. Eu visitei Curitiba recentemente. Não, Curitiba é um caso à parte, viu? Muito bem lembrado, Eduardo. Eu tive, a coisa de uns 2 anos atrás, eu tive Opa, voltou. Eu tive numa reunião lá em Montevidéu, que é uma cidade também que tem uma estrutura verde muito, muito impressionante, e eles levaram uma colega
do Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba para dar uma palestra para a gente sobre soluções baseadas na natureza aplicadas à cidade. Rapaz, olha, se eu te disser que aquilo ali é um planejamento de 50, não tinha esse nome, né? Mas algumas das coisas que eles fazem hoje tinham sido planejadas 50 anos atrás e seguem sendo implantadas. Então, realmente, eu diria que Curitiba é um desses grandes exemplos aqui da América Latina de solução verde urbana. Deveria ser, porque esse Tripedia você precisa assinar, né? Então, eu sei que a Prefeitura de São Paulo assinou, outras do Brasil não assinaram, mas eu acho que é um indicador bacana e mostra esse empenho das cidades, né, em se tornarem verde. Eu tenho certeza que se Curitiba tivesse ali, ia ser um dos destaques, viu, Eduardo? Muito bem lembrado. Deve ser satélite, né? Certamente por satélite que eles fazem a análise. Aí dificulta, não mostra bem a realidade, eu acho. Sérgio, por favor. Nessa lista de cidades arborizadas, falta Brasília e Goiânia. Pois é. Senti falta dessas duas também, que são bem arborizadas. Então, o Brasil tem alguns exemplos bons de arborização urbana, que às vezes engana um pouco, viu? Brasília, assim, eu acho que é um ótimo exemplo, mas assim, aqui o Rio, né, a Zona Sul, que eu falei que é muito bem arborizada. O que acontece aqui na arborização de rua? 20% das espécies são de Mata Atlântica, que é a nossa vegetação nativa aqui. A maior parte das espécies são amendoeiras, figueiras, exóticas, assim, nada contra as plantas exóticas, mas podia ser um pouco mais diversificado, né? Em Brasília, eu sei que tem exemplares do Cerrado. Brasília teve uma sofisticação ali no planejamento. Então, de novo, né, foi planejado para isso, né? Quando a gente pega aqui o aterro do Flamengo no Rio, por exemplo, que foi uma coisa planejada, aí já é um outro desenho também. Então, esse planejamento é importante ser de largada, porque depois, se você tiver que cortar as amendoeiras para plantar árvores, sabe? Aí já fica bem mais complicado. Mas é melhor manter as amendoeiras do que você cortar e plantar uma outra nativa que demora a crescer. Eu concordo 100% contigo. E esse é um debate interno aqui, porque tem a turma anti-exótica que quer tirar tudo. Sim, se já tem, eu acho assim, se já tem, deixa. Eu sou assim também. A não ser que provoque uma tragédia ambiental, mas tirando isso. Se amanhã morre, aí você vai substituir, é outra história, mas estando de pé tem que manter. Eu concordo 100% contigo. E, de fato, o Brasil tem bons exemplos que poderiam ser parte disso daí, né? Dá visibilidade para as cidades, atrai recurso, mas, infelizmente, às vezes os nossos governantes não têm essa visão, né? Sim, infelizmente. Né? A gente vai mudar esse cenário. Vai mudar. Quando começar a perceber no custo oportunidade, né, de ganho, aí as coisas mudam de figura e eu acho que essa hora está chegando já. Obrigado, Sérgio. Georgia? Oi. Oi. Eu levantei a mão para falar de uma questão, mas aproveitando essa deixa das exóticas, né? Eu acho, já vi muitas discussões sobre também na arborização urbana, sobre essa questão. E eu acredito que na arborização urbana não tenha tanto problema se ter exótica se ela não for invasora, né? Não vai botar uma leucena na arborização. Então tem essa diferença da exótica, que ela só é exótica, e da exótica invasora, que acaba com a biodiversidade. E só queria dar esse adendo. Mas eu levantei a mão por duas questões que eu fiquei na dúvida de qual é a fonte de dados da questão do passivo das áreas de APP em margem de rios, para o senhor lembrar de mandar para a gente. Eu vou mandar um artigo para vocês. É um artigo de uma aluna minha de doutorado. É muito interessante que o senhor falou também da questão dos royalties e tudo mais, só que o licenciamento ambiental também tem um viés que pode ajudar muito nessa questão, porque na área de supressão, quando você suprime uma vegetação, você tem que compensar, e eu não vejo a galera focando essa compensação nas áreas de APP, que tem esse passivo gigante. Sim. Né? Eles preferem ou pagar, e aí esse pagamento pela compensação ele vai para um fundo, que é geralmente direcionado à unidade de conservação, ou acabam até pagando uma consultoria para fazer essa compensação em uma área da empresa ou fora da empresa. Só que eu vejo vários insucessos por falta de planejamento, falta de conhecimento técnico, e eu fico bastante triste, né, que a gente é da área ambiental, e eu sinto um déficit, assim, no Rio de Janeiro. As pessoas se formam
na rural, é a única faculdade do Rio que tem florestal, e às vezes acabam indo para outros lugares, porque no Rio não tem muito forte essa questão da silvicultura, do eucalipto, é mais arborização urbana e licenciamento. Se você quer trabalhar o meio ambiente, assim, como engenheiro florestal no Rio, Sim. é mais essa questão. E aí, eu conheci, o senhor perguntou, né, do Mutirão Reflorestamento. Eu Você conheci conheceu? porque, como é só essa universidade que tem engenharia florestal no Rio, as pessoas que trabalharam e eram engenheiros florestais se formaram lá. Então, todo mundo conhece. Ah, claro. Então, tinha muita palestra, eu conheci na época da graduação, só que é aquilo que eu percebi, que é uma coisa que fica dentro dos muros da universidade. É verdade. Só o pessoal da engenharia florestal tinha acesso, dentro do muro até do próprio Instituto de Floresta, né? Não saía para ser divulgado essa coisa tão rica que eu acho que abrange outras áreas, né? Essa parte do social também, Sem que é dúvida. super importante. Ah, legal, legal. Bom exemplo, Jorge. E isso que você falou da compensação também eu acho que é muito importante. E o Rio, você sabe, tiveram alguns, eu já vi em 2 governos diferentes projetos para levar a eucaliptocultura para esse noroeste fluminense, justamente essa área que tem muita terra improdutiva. Uhum. E silvicultura de um modo geral, mas a base com eucalipto e nunca andou para frente. É curioso, porque você cruza a fronteira no Espírito Santo e isso é uma realidade lá, né? É um estado silvicultural e com os seus problemas, mas que de qualquer maneira tem uma outra lógica de uso da terra em relação ao Rio de Janeiro. Isso aqui nunca decolou. Não sei se você já ouviu alguma coisa a esse respeito. Não ouvi coisa a respeito, confesso, mas assim que o senhor falou, me veio essa questão, acho que da falta de expertise técnica para se manter. Eu conheço uma plantio de eucalipto que está assim, entre as piores, capengando, e o proprietário está bem triste, né? Porque está perdendo dinheiro, perdendo produtividade, e foi essa questão da falta de experiência da pessoa que implementou o plantio. Então, não sei se tem a ver, porque eu não sabia nem desse projeto, né? Então, realmente, eu não consigo imaginar outra coisa que possa ser a falta de incentivo, de falar, porque grandes culturas que têm uma vida longa, né, para você ter a sua rentabilidade, talvez possa ser isso também. Prefiram alguma coisa que dê um retorno mais imediato financeiro. Sim, sim, sim. Não, eu acho que um dos grandes problemas, a meu ver, não só aqui, mas na Amazônia, inclusive, é parecido, e no Espírito Santo também não foge dessa regra, é que a especulação sobre a terra ela tem uma parcela grande nisso aí. Também, com O certeza. camarada já exauriu ali a terra porque usou mal historicamente, são gerações e gerações usando de maneira equivocada, e o cara está à espera de um bom momento para vender a terra. Sim. Não E quer recuperar, não quer não quer tratar, recuperar, o negócio fica ali parado. Exatamente. E isso, bom, sobre isso, historicamente, é onde deveria ter se incidido a boa e velha reforma agrária, né? E o que a gente viu foi que muito da reforma agrária se deu sobre florestas naturais, especialmente na Amazônia, né? Infelizmente. Então, mais uma vez, politicamente, tiro que é dado no pé, né? Mas, de fato, assim, a quantidade... Olha, para você ter uma ideia, o Brasil tem 67 milhões de hectares com agronegócio mecanizado, de ponta, commodity e tal. É uma área bastante significativa. O Brasil é importante nisso, para bem ou para mal, tem um montante significativo de terra nisso, 67 milhões. Nós temos só de pecuária improdutiva, números lá da Embrapa, do Sérgio, 60 milhões de hectares de pecuária com menos de uma cabeça de gado por hectare. Você imagina o Maracanã com meia vaca. 60 milhões de hectares. Se esses 60 milhões de hectares improdutivos, que pega muito dessa área aqui do Rio de Janeiro, Espírito Santo, parte de Minas Gerais, um bocado disso na Amazônia, se esses 60 milhões de hectares improdutivos se tornam produtivos, quer seja com agricultura familiar, agronegócio, agrofloresta, o formato que for, você dobra a produção de alimento, de commodity, de biocombustível do país sem cortar nenhuma árvore.
Quer dizer, agora, para isso você precisa de investimento, precisa de capacitação, precisa de extensão rural, que no país se enfraqueceu muito ao longo dos últimos anos. Aí precisa de uma cultura, de uma economia voltada para isso. Então você precisa de participação do governo, mas você precisa de uma interseção do setor privado. Você precisa de uma revisão desses mecanismos de royalties, que são os mais variados, né, que tem, seja de petróleo, seja da mineração, do que for. Então, enfim, é um projeto, né? Esse projeto que a gente não vê, né, acontecer no país, entra governo, sai governo, não dá para botar a culpa num só, mas o fato é que, infelizmente, essa visão, né, assim, você pega a Finlândia, né, você que fez engenharia florestal. A Finlândia é um país florestal. Esse país florestal, que vive de uma economia florestal, tem 7 espécies de árvore nativa. 7. Isso, se bobear, tem aqui na minha rua plantado. E a gente não consegue, a gente não tem essa economia. É um negócio impressionante. A oportunidade de space, sem falar em turismo, em produtos não madeireiros e assim por diante. Então, assim, é um negócio assustador. Como que a gente não conseguiu, né, andar por esse caminho? E eu acho que isso tem muito a ver com o valor que é dado à terra, o preço da terra, né, e a especulação imobiliária que é construída em cima disso. Então, assim, solução baseada na natureza, voltando, né, aqui ao nosso tema da aula, para as cidades, ela tem a ver com solução baseada na natureza para um país. E talvez para o mundo, porque nenhuma cidade é uma ilha. Você pode estar com a tua cidade, tudo assim, Curitiba, que está lá com essa parte muito bem arrumadinha, se a China não mudar o seu padrão de emissão de gás estufa, China, Estados Unidos, Brasil, Indonésia, os grandes emissores do mundo, não vai adiantar Curitiba ter feito tudo certo. O negócio vai ficar ruim lá também. Ainda bem que eles estão fazendo certo. Tomara, se todos fizessem o que eles estão fazendo, ia ser ótimo. Mas essa percepção, a cidade não é uma ilha. Né? Ela tem a ver com tudo que a cerca. Né? Então, como é que você transforma isso num projeto territorial, de fato? Você tem que ter a solução local, mas essa solução local se espalha para fora. A gente não está falando de um problema fácil. Já deu para vocês notarem. Mas isso começa de algum lugar. Né? Eu acho que começa muito... assim, politicamente, começa no local, mas ele tem que ter um posicionamento nacional em relação ao global, e parte disso está dentro da nossa casa, tá? Da maneira como a gente consome, como a gente se transporta, como que a gente veste, como que a gente come, assim por diante. Professor, só falando nisso, teve até um colega que comentou a questão da educação ambiental. Sim. E eu concordo muito com ele. Eu acho que a base, assim, a salvação que eu vejo é as pessoas, né, que estão crescendo agora, se desenvolvendo como cidadãos que vão começar a ter mais esse olhar. Eu conheci um outro termo também, que é a minha última contribuição, se o pessoal ficar curioso, não sei se o senhor conhece, que tem um pouquinho a ver com essa questão das soluções baseadas na natureza, que é a permacultura. Ah, sim. Sim, toda vez que eu falo, eu relembrava um pouco dos conceitos da permacultura, né? Que os 3 pilares são cuidado com a terra, cuidado com as pessoas, na terra no sentido do meio ambiente, cuidado com as pessoas e um novo sentido que veio depois, que foi cuidado com o futuro, em relação à questão do consumo consciente. E aí, quem quiser ficar curioso, quiser conversar mais sobre também, para um próximo momento. Muito bom, Jorge, ótimo, muito bem lembrado, né? A permacultura é um conceito um pouco mais amplo que o da agrofloresta e outros, né? Porque vai além dessa coisa da agricultura só, isso também a gente vai ter oportunidade de explorar um pouquinho aqui. Super obrigado, Jorge, pela contribuição. Estou vendo que tem mais uma mãozinha levantada, mas eu não estou vendo de quem é. Ah, era da Jorge, que eu acho que ainda não baixou. Mais alguém, gente? Mais algum comentário? Perguntas? Tudo beleza? Tranquilo, professor. Então, minha gente, olha, super obrigado. Eu não consegui... Ah, agora que eu estou vendo aqui, eu não estou ainda conseguindo ver o chat. Eu não vi Ah, meu Deus, eu nunca aprendo aqui o... Deixa eu ver se eu consigo ver o chat, que eu queria ver o Sidney.
Nossa, eu não consigo abrir o chat de jeito nenhum. Professor, quer que eu leia? Quero, por favor. Não, ele colocou aqui que deixa eu só achar, sou engenheiro civil do Rio de Janeiro. Ah, beleza. Ótimo, engenheiro civil. Mais um, então. Nossa, uma diversidade mesmo. A turma, ótimo, muito legal essa diversidade de áreas de formação. Gente, olha, super bem-vindos e bem-vindas. Vai ser um prazer a gente trabalhar junto aqui ao longo do curso de vocês. A Tiago, a Paola, a Andréia são queridíssimos, vocês vão estar muito bem acompanhados. O que precisarem aí da gente, vocês vão ter o contato. Eu vou estar encaminhando para vocês algum material de leitura acerca desse tema. Assim, infelizmente, por hora, é muita coisa em inglês só, mas eu sempre que possível eu vou estar tentando passar para vocês alguma coisinha em português também que possa assim, tornar a leitura um pouco mais rápida. Mas, mais uma vez, muito obrigado pela participação, prazer imenso conhecer vocês e seguimos juntos. Tchau, tchau, uma boa noite, boa semana para vocês. Tchau. Boa noite, tchau, professor. Boa semana. Obrigada. Tchau, tchau, professor. Obrigado. Tchau, tchau, professor. Obrigada, professor. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa semana, foi um prazer. Boa noite.